Domando o sistema. Tudo começa com Shun Jin. Ele estava caminhando para sua casa até que recebeu uma mensagem de algum familiar dele mandando ele imprimir uma coisa bem ridícula, que o fez ficar extremamente histérico no meio da rua. Ele não percebeu que em cima da sua cabeça havia uma empresa que estava descarregando um vaso sanitário, que infelizmente acabou se soltando e caindo exatamente na sua cabeça. Ainda tentando absorver aquele choque que aconteceu, já que o impacto foi muito forte, Shun sentiu que pouco a pouco ele estava perdendo a sua consciência e por fim ele acabou morrendo de maneira extremamente idiota. A sua alma acabou vagando pelo espaço-tempo e depois havia sido sugada por uma fenda especial. Nesse lugar solitário residia uma fera espiritual, que como alguém avistando algo pela primeira vez, começou a tocar em todas as partes do nosso protagonista, até que quando ela tocou o celular dele, outra fenda foi aberta, e essa fenda utilizou uma estrela do mal para drenar eles. Shun e a besta dimensional foram encaminhados para outra realidade, exatamente no centro de comando de desastre de Snowfield. A sua chegada chamou a atenção de todos naquela unidade, pois naquele lugar era o território de uma centopeia de rank A. Enquanto a equipe partia para resgatá-lo, uma matilha de lobo das neves queria predá-lo. Por sorte, o espírito das estrelas percebeu a situação muito rápido e utilizou seus poderes para amedrontá-los, assim assumindo a forma do alfa da matilha. Depois que aquela matilha se foi, a equipe médica acabou chegando. Ao chegar os sinais vitais de Shun, eles perceberam que ele ainda estava vivo. Com um rápido teste genético, eles souberam exatamente tudo sobre o nosso protagonista. Foi então que Shun soube exatamente aonde ele estava e quem ele seria ali. O seu nome era igual dele. Ele era um órfão que era calouro no primeiro ano da academia Snowfield. Depois de ouvir as informações sobre a sua vida nesse mundo, Shun ele entendeu as informações muito rápido, por ele ler muitas novelas. Como ele não sabe como voltar para o seu mundo, ele pretende se adaptar a essa situação. Ele entendeu muito cedo que o sistema dele não vem na cara, e sim no seu telefone. Parece que alguma coisa aconteceu que vinculou o sistema no celular dele. O seu pet bobinho na verdade é uma criatura espiritual que assumiu a forma desse lobo das neves. E nesse mundo as pessoas utilizam as bestas que eles fazem contratos para derrotar os monstros que vêm das fendas. A casa da masmorra. Vai por mim, você também queria ir para o mundo de Sekai, não é? Só que tem um problema. O Ambuki, depois de abrir sua porta para sair do seu apartamento, ele notou algo bem estranho. A rua já não estava mais lá. Tudo que havia agora é uma caverna profunda. Depois de passar algum tempo com aquele medo e sua barriga começando a roncar e ele precisaria comer, ele resolveu explorar aquele lugar. Depois de tanto andar, ele acabou achando um grupo de goblins. Por ele ler muitas novelas, ele sabia exatamente que raça era aquela. Só que como nos manhwas, os goblins, eles não são amigáveis. Depois de tomar uma surra que o deixou quase entre a vida e a morte, isso trouxe um medo muito profundo para ele, que passou dias pensando que poderia ter morrido naquele momento. Por sorte, o sistema da casa funcionava perfeitamente como se ele estivesse no mundo real, fazendo Wang ir até o caminho mais óbvio, usando a internet para ver se conseguia algumas informações. Explorando em vários sites de fóruns e falando o que estava acontecendo na casa dele, muitas pessoas começaram a achar que estava bêbado, que ele estava drogado ou que parecia algum louco falando na internet. Como ele não tinha muitas respostas, querendo achar alguma coisa, procurando e procurando, por sorte, depois de procurar muito, através de um fórum que era extremamente duvidoso, ele finalmente achou um grupo que conhecia ele. Essas pessoas falavam que estava acontecendo a mesma coisa com eles lá no quarto deles, porém eles tinham mais informações. Havia um aplicativo que podia conectar exatamente com essas dungeons, e lá eles saberiam exatamente quantas pessoas e o que eles precisavam fazer para poder sair desse loop infernal. Depois que nosso protagonista baixou esse aplicativo de dungeon, ele soube que tinha 30 pessoas conectadas com dungeons nos quartos, que era igualzinho a ele. Segundo esse aplicativo, que era tipo um sistema, eles teriam 275 dias para finalizar essa dungeon de rank F. Não existia nada específico dizendo o que aconteceria se eles não finalizassem a dungeon. E cada vez que eles adentrassem na dungeon, matassem os monstros, eles receberiam dinheiro e mantimentos. Com essas informações básicas, o nosso protagonista resolveu explorar um pouco mais a dungeon, já que ele teria mais informações. Com o tempo e com alguns comentários, ele soube que mais profundo nas dungeons, os monstros ficavam cada vez mais fortes. Ele não sabe o que estava acontecendo, mas a cada vez que ele logava no aplicativo, mais e mais pessoas não estavam mais nele. Ele não entende se essas pessoas morreram ou conseguiram finalizar a dungeon. Agora só haveria 5 pessoas contando com ele, que ainda estaria preso nesse loop infernal. Depois de um tempo buscando mais informações, ele soube que agora só resta ele. Percebendo que ninguém viria salvá-lo, Wang ele finalmente resolveu fazer o óbvio, olhar as suas habilidades. Foi então que ele soube que ele era um mago. Lendo um pouco sobre a sua habilidade, ele percebeu que os magos são muito roubados. E se ele utilizasse a mana de maneira correta, ele poderia domar um monstro. E assim foi feito, ele conseguiu domar um Goblin e depois utilizou esse Goblin como maneira para poder domar outros. Só tinha um pequeno problema, Wang ele ainda é fraco e o tempo está acabando. Mudança de classe global, invocando a deusa da morte no começo. Na era das mudanças universais de classes, dungeons de outro mundo surgiram aleatoriamente em nosso mundo. Com isso, inúmeros humanos despertaram profissões de combate, e com esse despertar eles começaram a explorar e lutar contra os monstros daquelas dungeons. A evolução humana foi constante ao ponto de a sociedade começar a chamar os despertados de super-humanos.
Nos tempos atuais, Shang Yang ele havia sido expulso recentemente da família Wang. Por ser um peso morto para a família, ele era constantemente intimidado por Kun Wang, que seria um membro da família que ganhou muito holofote depois da saída dele. Hoje era o dia que eles iriam fazer a troca de classe, que era quando uma pessoa veria se teria algum tipo de poder para ser útil ou não para a sociedade. A família Wang era respeitada por desde cedo já demonstrar aptidão para a classe de combate. Como nosso protagonista ele não demonstrou nenhum tipo de aptidão, eles resolveram expulsá-lo para não ter essa desgraça na família, porque seria a primeira pessoa da família a não ter uma classe de combate. Eles já estavam imaginando que ele não poderia despertar uma classe de combate. E para provar que realmente eles expulsaram ele da família, eles mandaram constantemente os membros que vissem ele na rua ou em qualquer outro lugar que espancasse ele e mostrasse que ele não era mais bem-vindo na família. Essas humilhações diárias trouxeram um grande foco em seu coração, fazendo com que ele jurasse que um dia, quando ele tivesse poder suficiente, ele iria se vingar de cada um deles, matando eles de forma bem cruéis. Assim que o seu nome foi chamado, ele foi até o cristal de despertar que havia sido rachado com o seu poder. Todo mundo ali pensou que tinha falhado e ele era uma pessoa inútil, até que a própria deusa da morte resolveu atender o seu pedido, já que a alma do nosso protagonista guardava um grande rancor de morte. Shen nesse dia ele despertou uma habilidade de classe especial rank SSS, que seria um invocador sombrio. As características dele, toda vez que ele utilizasse essa habilidade, iria mudar, ligando ele diretamente com a morte. Ele pode até invocar outros seres que são ligados à morte. Mesmo sendo uma classe de rank SSS, o avaliador disse que por não ser uma classe de combate, e não seria muito bom a longo prazo, ele classificou como se a classe de Shen fosse de rank D ou até menos. Percebendo que as coisas haviam mudado de rumo e querendo colocar Shen para baixo, Queen resolveu desafiá-lo para um combate de vida e morte. O avaliador, querendo ver a morte de Shen, mandou ele aceitar esse duelo. No início, nosso protagonista só queria testar suas habilidades, até que ele viu que Kun não merecia sua misericórdia, então resolveu invocar logo a deusa da morte para acabar com ele. Um mero ataque dela já deixou ele entre a vida e a morte. O avaliador, que era uma pessoa comprada pela família Wang, resolveu interferir naquele duelo de vida e morte, usando como desculpa o motivo do nosso protagonista ter matado Kun, só para conseguir matar Shen. Só que o nosso protagonista falou que ele não havia matado ele ainda, porque ele queria matar ele pisoteado. Assim que ele fez, ele conseguiu dar um jeito de sair dali. Esse poder é extremamente forte, Shen sabe disso, mas ele sabe que tem um limite para poder usar esse poder. E se esse limite exceder, ele vai ficar totalmente fraco. Então ele pretende ficar um pouco mais forte, porque ele sabe que a sua família é extremamente vingativa e vão vir atrás dele. Só que eles são muito egoístas, eles não vão vir com força total. Então ele vai matando um por um até eles perceberem que ele é tão forte que eles não vão conseguir matar ele um monte de pessoas. Então ele vai seguir essa vida, matando e crescendo, crescendo e matando. Domesticando bestas divinas no começo. O nosso âmbito de dor começou no dia do fim do mundo. Todo mundo consegue se recordar daquela maldita data, 18 de setembro de 1906. Vários animais místicos começaram a sair de fendas. Não foi uma invasão amigável. Vimos várias pessoas que nós amávamos morrendo perante nossos olhos. Depois de tanta morte, dor e destruição desnecessárias, a humanidade acabou se unindo contra esse inimigo em comum, utilizando de todo o seu poder bélico para tentar reduzir o máximo possível esse dano. Mesmo reduzindo drasticamente aqueles monstros, mais e mais dropavam de fendas. Isso fez com que a humanidade criasse um esquadrão suicida para poder explorar aquelas fendas. Nos relatórios que vinham para a Terra, eles disseram que aquele mundo era vasto demais para ser explorado unicamente pelaquele grupo, levando ao governo a criar uma base dentro da fenda. Tudo para impedir que os monstros atravessassem aquela fenda e chegassem na Terra. Só que não foi o suficiente. Quanto mais monstros eram mortos, mais e mais fendas eram abertas. Por esse ser um evento não natural, o planeta Terra resolveu revidar, fortalecendo os seres humanos que nasciam dela. Com isso, os seres humanos eles não precisavam mais gastar muito poder bélico, já que agora eles eram os próprios poderes bélicos. Nos tempos atuais, Lin Haran questionava o nosso protagonista Sunbae. Ele pretendia adentrar na universidade marcial. Por vir de uma família extremamente pobre e ainda não ter despertado nenhuma habilidade, ele não tinha planos de pensar nesse tipo de agonia agora. E no meio da explicação que ele estaria dando para sua amiga, Sunbae acabou sendo surpreendido com uma habilidade de domador de feras. Ainda tentando absorver essa loucura que aconteceu nele nesse exato momento, ele acabou recebendo outro aviso. A escola resolveu avisar a todos os alunos que agora a universidade marcial afrouxou um pouco, dando a oportunidade para outras pessoas conseguirem entrar na universidade. Então todo mundo teria chance. E depois que terminou a aula, Sunbae resolveu ir até uma loja com o intuito de comprar uma besta para domá-la. Só que quando ele viu os preços, estava muito além do seu orçamento humilde. Então ele resolveu ir correndo para sua casa, ainda pensando como que ele acharia uma besta para conseguir upá-la. E se upar também, já que o domador ele fica mais forte conforme seu pet for ficando forte.
Ao adentrar pela porta, o sistema avisou para ele que naquele cômodo teria uma besta que ele poderia domar. Depois de ver que o sistema estava avaliando o pet do seu pai, ele resolveu testar o seu poder. Ele saberia que a tartaruga não seria tão forte, então para ele só para testar para ver como é que funcionaria. Só que ele acabou sendo pego de surpresa. A tartaruga ela vem de uma linhagem sagrada e o potencial da tartaruga era ilimitado. Infelizmente ele percebeu que criaturas fortes precisam urgentemente de investimento para elas ficarem mais e mais fortes. A tartaruga do seu pai, chamada Bar, ela entrou em frenesi querendo comer mais e mais e mais. Depois de explicar para os seus pais o motivo daquele caos, Zumbi ele sabe que sangue de criaturas míticas são muito raras. Ele resolveu vender um pouco do sangue do seu pet para poder comprar materiais para deixar ele mais forte. Tudo para quando ele for chegar na universidade marcial, ele não ser um peso morto. A ascensão do devorador. As pessoas costumam se lembrar de quem está na frente das câmeras, mas elas não sabem que existem outras pessoas segurando aquele holoforte para aquela pessoa específica brilhar. Noah ele só queria ir para sua casa depois de mais um dia cansativo de trabalho. Porém, a sua vida toda mudou depois desse momento. Uma forma inanimada de tentáculos começou a matar todos que estavam presentes. E no meio daquele caos, uma frase veio no seu coração. Até as presas mais fracas, elas costumam lutar pela sua sobrevivência. É raro acontecer da presa conseguir fugir. Infelizmente para ele não seria totalmente diferente disso. Ele acabou não conseguindo fugir. Mesmo depois de sacrificar para ajudar outras pessoas a fugirem, infelizmente a sua perseverança deu tempo de outra pessoa chegar para ganhar os créditos no lugar dele. Nessa vida, Noah segurou as câmeras assim morrendo como o herói que ninguém ouviu falar, se sacrificando para que outra pessoa recebesse em seu lugar as honras. A sua determinação chamou a atenção do próprio Vazio, que resolveu reconstruir os fragmentos da alma de Noah. O Vazio deu duas escolhas para ele. A primeira é que eles queriam que ele fosse o receptáculo deles. Se não aceitasse, ele poderia recomeçar em outra vida em outro mundo. Claro que se ele recusasse, o Vazio iria honrar sua escolha, iria dizimar ele ali para que ele pudesse descansar em paz. Depois de ouvir essa proposta meio que tentadora, Noah ele começou a se questionar. Como uma entidade está pedindo sua permissão para pegar o seu corpo? Foi então que ele percebeu que ele seria de novo a câmera para outra pessoa. E ele resolveu humildemente mandar o Vazio se lascar para lá. Vendo a audácia dele, o Vazio resolveu fazer outra proposta tentadora. Ele seria meio que um apóstolo deles, recebendo vários poderes no início para se tornar um deus humano. Então ele teria fama, glória e riquezas, simplesmente só para falar do Vazio. Por ser alguém que teve uma vida extremamente complicada na Terra, o protagonista, ele percebeu que tinha caroço nesse angu e mandou de novo o Vazio se lascar para lá. Ele até falou que se quisesse destruir sua alma agora poderia, ele não tá nem aí mais para isso. Como o Vazio percebeu que Noah ele tinha fibra, ele resolveu perguntar o que ele queria de verdade. Foi então que Noah ele fez uma proposta. Ele queria ter um contrato mútuo com o Vazio. Ele não queria simplesmente ter tudo de mão beijada. Ele queria ir conquistando aos poucos e não ficar preso ao Vazio. Como essa era uma proposta que o Vazio não perdia e também não ganhava, ele resolveu ver se realmente Noah tinha fibra mesmo que ele tanto falava ali. E aceitou o contrato, já dizendo para ele que a missão dele não vai ser tão simples assim como ele pensava. Já invocando ele diretamente numa situação que ele teria que se fuder muito para poder sair dali vivo. Se ele fosse um receptáculo ou um apóstolo, ele teria uma chance muito grande de sair dali. Só que como ele não era nenhum do outro, o Vazio em forma de sistema mandou ele meter o pé dali. Senão ele ia morrer. Morrer de verdade.